Olá, a administração municipal segue com o seu rito de uma série de prioridades que mexem com a questão urbana da cidade. E todas essas modificações, a maior parte delas passando por uma exigência legal pelo Poder Legislativo, mudam a rotina e o planejamento em relação ao lugar onde você mora. Para conversar sobre algumas dessas questões, está conosco no estúdio da TV Câmara e também fala para a Rádio Câmara, em multiplataforma, a secretária de Planejamento, a Letícia Kirchner. Código de Obras. Está apresentado na casa uma proposta que tem 3 conceitos básicos, nós já gravamos com você em relação a ele, mas para as pessoas entenderem. Eu vi um dos conceitos básicos para nosso início de bate-papo aqui. Hoje, a atual legislação, Letícia, ela transfere para o poder público uma série de obrigações na hora de verificar questões da construção, daquele que aumentou seu muro, daquele que construiu uma casa nova, que fez um puxadinho. O que a legislação está mexendo nesse conceito? Bom, acho que é interessante relembrar por que nós entramos no Código de Obras. Okay. Né? Quando a gente iniciou o ano, eram muitas as reclamações sobre tempo, sobre dificuldade, sobre burocracia para se fazer uma aprovação na cidade. Né? E a gente juntou várias pessoas, sindicatos, associações da área de engenharia, ouvimos os próprios analistas da prefeitura, né? Percebemos assim, um excesso de trabalho que hoje demanda o executivo para analisar, o que naturalmente leva tempo, né? Sendo que na realidade nós estamos tratando de projetos que têm profissionais por trás deles, então ao mesmo tempo nós tínhamos profissionais que reclamavam que não tinham liberdade de projetar, que queriam fazer uso de tecnologias inovadoras e não viam espaço dentro da nossa legislação para poder projetar, que a gente limitava a atuação dos profissionais. Então ficava uma briga de viabilização dos empreendimentos insensata. Né? E foi quando a gente se voltou para outras cidades que conseguiram superar essa burocracia, essa demora nesses procedimentos e percebemos, opa, peraí, eu acho que o caminho que nós estamos indo está equivocado. Né? Os municípios que a gente pega nos últimos 10 anos, que de fato conseguiram superar essas dificuldades, eles mudaram, fizeram uma mudança de paradigma, né? No sentido de se estabelecer uma nova forma de pensar o planejamento da cidade, que é em cima de um tripé, que é o tripé que a gente chama de simplificar a lei, né? Simplificar as cobranças, focar naquilo que é extremamente relevante do ponto de vista da cidade. A gente tem também o aspecto de compartilhar responsabilidades, afinal, quando a gente aprova um projeto, a gente tem já um engenheiro, um arquiteto por trás disso, não é? A gente já tem um engenheiro que faz o projeto estrutural, o arquiteto que faz o projeto arquitetônico, o outro responsável técnico que trabalha numa série de questões de segurança, normas de bombeiro, a gente já tem todo esse respaldo. Aliás, hoje a legislação que nós temos, as normas técnicas, elas estão muito avançadas do que há 30 anos atrás. Um parêntese nessa questão aí que vem de encontro à primeira colocação que eu fiz. Ao verificar a legislação e todas essas necessidades de modificações, vocês identificaram, então, que a prefeitura estava cuidando de atribuições que nem eram necessárias que ela cuidasse, que era do próprio mercado com as suas atribuições e cada uma regulada de forma específica. Eu já tenho um responsável técnico que foi contratado para fazer um projeto, que já tem que atender a uma série de normativas e atender às regulações que lhe são impostas pela atividade profissional. Nós estávamos pegando isso e reanalisando tudo que na prática já tem um responsável por trás disso. Né? Então você tem um excesso de trabalho em cima de uma coisa que já tem uma anotação de responsabilidade técnica, que ele já tem normas de desempenho, tem normas de acessibilidade, que ele tem que cumprir. Isso é intrínseco da profissão, né? Tem que fazê-lo. Então, assim, acaba de tudo isso, todo esse excesso de trabalho gera uma dificuldade de aprovação, de tempo, de prazo, de burocracia absolutamente desnecessária. Né? Então, e outra, aí a gente olha para a cidade e fala assim, meu Deus, nós estamos legislando para uma ilha, né? Porque a cidade ela tem que ser capaz de refletir as normas que são impostas por ela. Né? Se a gente começa a circular na cidade e percebe que ela não segue aquilo que é colocado como pré-requisito e que é tanto cobrado no processo de aprovação, qual que é o sentido da coisa? Então, o que nós queremos fazer? A gente quer fazer uma legislação que atinja a cidade inteira, né?
Aí tem um raciocínio natural dos meios, cada qual, arquitetura, engenharia, enfim, natural da relação com o poder público. O poder público é o grande regulador dessas questões. Se ele simplifica para se adequar às normas, porque elas evoluíram, e também transfere para aquele quem de direito a essas obrigações, uma pergunta natural, razoável, e por causa do nosso histórico, até de uma cidade clandestina, em boa parte de suas construções ou não regularizadas, como fica a etapa seguinte desse processo simplificado? Na identificação de irregularidades que, eventualmente, não foram contempladas. Bom, a intenção é que a gente consiga trazer para a legalidade as edificações, né? Mas, mais do que isso, a gente consiga apontar para as pessoas aspectos relevantes no processo de ocupação, né? A gente tem uma série de questões, tem questões que são de ordem arquitetônica, que precisa ter responsáveis técnicos. As casas, elas não têm que ter pessoas que assinem plantas. Elas têm que ter responsáveis técnicos pela construção, sim, que orientem os munícipes, as pessoas que não têm o conhecimento técnico, né? É nesse aspecto que eu acho que o poder público precisa se posicionar. Precisa cobrar que existam essas pessoas que orientem, que apoiem os munícipes para que façam as construções seguindo princípios de habitabilidade, de respeito à vizinhança, e a gente consiga levar isso para a cidade inteira e não para uma ilha. Sem tentar ser técnico, mas usando um exemplo talvez muito típico para quem está em casa. Se o cidadão fez uma planta de casa e por alguma razão quis fazer o quarto dele com cabendo uma cama, é um problema dele, é ele que vai morar dentro do quarto. Agora, se ele fez nessa mesma planta sem respeitar o corredor mínimo para a vizinhança conforme a lei, aí já é um problema nosso. Eu entendo até mais assim, se você contrata um arquiteto e ele te faz um quarto que não cabe uma cama, essa responsabilidade tem que ser partilhada com o arquiteto. Você contrata um profissional para ele te orientar, para ele fazer um projeto dentro das suas necessidades. Claro. É para isso. Mas é uma relação de mercado que não envolve a questão uma pública. Relação de responsabilidade técnica. E para isso que existem anotações de responsabilidade técnica, existem os órgãos reguladores, nós temos normas de desempenho sobre as formas de se construir, né? Da mesma forma, eu contrato um engenheiro para projetar um prédio, esse prédio cai, por que eu contratei um engenheiro? Eu contratei um engenheiro para ele me dar segurança técnica de que aquilo está sendo feito de acordo com o que deve ser feito. Claro. Eu contrato um arquiteto para quê? Eu não contrato um arquiteto para assinar um documento para levar para a prefeitura. Eu contrato um profissional que responde por isso, para que ele me faça um projeto adequado. As modificações que estão em curso no Código de Obras que estão propostas, elas visam atacar essas frentes, então, nós estamos comentando. O tripé que nós falamos primeiro, legislação simplificada, rápida, célere para aprovar, compartilhamento de responsabilidades, onde tem a responsabilidade do poder público, mas também tem o reconhecimento da responsabilidade do responsável técnico, que ao mesmo tempo favorece a liberdade do responsável em determinados projetos, em determinadas tecnologias, e nós temos o processo de informatização, né? O Código de Obras, ele se baseia em buscar esses três objetivos. Com esses três objetivos, o que já foi implementado em várias cidades brasileiras, a gente teve agora a cidade de São Paulo, que acabou de ser implementada uma legislação nesse sentido, de maio, mas temos muitas outras, algumas já com 4, 5 anos aí nessa linha. A gente conseguiu obter um tempo de redução de processos de aprovação de construção de pelo menos 50%. Tem cidades que conseguiram, para determinados perfis de construção, 90% de tempo. Simplificação, maior eficácia da máquina pública, redução de custos, abrangência do processo de aprovação, porque hoje tem pessoas que acabam não aprovando as suas casas, não licenciando, achando que é muito difícil, achando que é muito complexo, né? A intenção é deixar um processo mais simples e transparente, onde se esclareça essas questões todas, de modo que a gente consiga ter uma cidade toda licenciada. Sim. E licenciada com normas aplicáveis em comum para todos, e não uma norma para um e uma outra norma para outro, né? Atacada essa questão do Código de Obras, que já está em curso a discussão dela e a modificação, quais as outras listas de prioridade a essa altura, já considerando aí o final legislativo, jurídico do ano de 2017,
mas que a essa altura você já colocou lá na sua plataforma, ó, isso aqui tem que mexer agora, não tem jeito? Olha, nós temos muitas leis que precisam ser mexidas, mas várias delas nós conseguimos já antecipar. Quem são elas? Regulamentação das ICs, de modo que a gente consiga dar maior efetividade a esses locais. Nós temos a legislação da regulamentação das atividades de comércio ambulante, que há muitos anos é cobrado isso no município, que precisa de uma regulamentação. Sim, a zona de permissão na área central, que é onde a gente está gravando aqui, é uma terra sem lei, tanto em cima da calçada, questão de mobilidade, de quantos são, quem são, padrão de utilização, e isso faz um desfavorecimento à regulação de uma forma geral em várias frentes, né? Exatamente, é extremamente necessário e isso está há muito tempo já da forma solta, né? Que a gente precisa criar essa regulação. Nós temos também a regulação de atividades em área rural, hoje uma atividade como um restaurante na área rural, outras atividades que saiam daquela agro-silvopastoril, né, que é a atividade básica da zona rural. Então, outras atividades que sejam feitas lá, hoje elas não têm regulamentação, elas não conseguem uma liberação de alvará. Então, isso também já está em andamento, foram feitas uma série de audiências públicas para o encaminhamento disso. Nós tivemos também a questão dos corredores comerciais. Os corredores, eles entram no sentido de equacionar problemas que nós temos na cidade, pontuais, urgentes, que a gente precisa resolvê-lo, mas é claro que o problema maior de zoneamento se dá com a lei ampla de zoneamento, né? Que é uma legislação. Virá junto, separada? A lei de zoneamento, nós fracionamos ela, porque hoje a lei que nós temos vigente, ela é parcelamento, uso e ocupação. Zoneamento é o uso e ocupação, basicamente. O parcelamento ela já começou a caminhar, porque é uma lei mais simplificada. O zoneamento, ela trabalha junto com o plano diretor. Plano diretor, nós criamos uma comissão, uma coordenação, né? Tem a comissão e tem a coordenação. A coordenação ela é composta por 7 conselhos municipais e a equipe do executivo. E em razão de um desses conselhos, eram 2, nós tínhamos 2 conselhos de mobilidade e o CODEPAC que estavam com processo de eleição de membros. O Mobilidade já superou esse problema, o CODEPAC ele ainda está com processo de eleição de membros. Então, a gente está aguardando a conclusão desse procedimento para poder compor a equipe, né? Porque nós temos meio ambiente, nós temos desenvolvimento econômico, nós temos a parte de preservação histórica, mobilidade, então todos esses para que a gente consiga caminhar nesse sentido. E já estamos estudando apoios de universidades, de outros entes, para que nós possamos desenvolver toda a pesquisa necessária, né, em campo, nos bairros, porque no caso do zoneamento, em alguns aspectos específicos do plano diretor, é muito ampla essa pesquisa, então nós já iniciamos, já faz alguns meses, essas conversas para conseguir trazer uma estrutura maior para o desenvolvimento disso e também para trazer pessoas de fora para a gente debater temas aqui, para a gente poder discutir amplamente alguns assuntos. Você falou das ZIC, Zonas de Indústria, Comércio e Serviço. Hoje a gente tem, regra geral, definidos os eixos 500 metros nas 2 margens das principais rodovias que cortam a cidade para possibilidade de instalação. E os casos, alguns deles já bastante debatidos, mas ainda a serem regulados ou regulamentados, de pontuações onde tem uma vocação urbana, residencial já consolidada e outros onde precisa resolver as questões de possibilidades de ocupação especificamente industrial. Isso vem separado do plano diretor da revisão? Isso já vem como uma... Porque a ZICs ela foi tratada no plano diretor como uma macrozona. O que nós estamos fazendo aqui é zonear as ZICs. Então isso já está... nós começamos esse ano a elaboração de um projeto de lei, já tem uma minuta pronta. Nós já temos um mapa que foi saído agora da análise técnica, que já está já está com um conteúdo denso a ponto de ser encaminhado aí para discussões em audiência pública, para discussões para um segundo passo nesse processo, tá? Que o objetivo é justamente esse. A ZICs, ela não tem como ter o mesmo tratamento em todo lugar. Eu tenho uma ZICs na porta do aeroporto e eu tenho uma ZICs ali na região do Alameda
Eu tenho outra na região ali próximo à Quinta da Belolinda. Eu tenho, são regiões distintas. Eu tenho inclusive algumas internas, algumas que estão dentro de regiões mais de bairro, como a região da Triagem, perto do Horto Florestal. Não tem como a gente dar o mesmo tratamento para elas. Cada uma tem uma especificidade. E lembrando que quando a gente fala de ZICs, não é só indústria, nós estamos falando de atividades de comércio e serviço. Sim. E tem atividades que são plenamente possíveis de ocorrer junto com residência, já outras talvez não seja viável por uma questão de distância. Então, a intenção é justamente essa, a gente pegar as ICs e falar, peraí, não é tudo igual, as situações são diferentes e criar essa regulação. Então, foi feita essa análise técnica, foram construídos mapas, já tem uma minuta pronta para se levar para uma discussão, para aí fechar uma proposta efetiva de encaminhamento dessa questão das ICs. Isso leva em conta uma pontuação aqui mais específica. No caso ainda das ICs, situações muito específicas, como por exemplo, já que são 500 metros, se você pensar em possibilidades de instalação no tempo, tem que sonhar. De porte médio e grande, eles não vão querer um minguição, querer áreas maiores desse alongamento, como por exemplo no entorno do aeroporto. Isso pode vir a acontecer, só que o aeroporto está cravado na divisa com outro município em ambiente rural. Uma coisa tem que se adequar à outra, tem que atacar os dois pontos? Na verdade, hoje nós estamos correndo atrás de uma coisa de 10 anos atrás, né? Porque a ZICS ela foi criada em 2008, 9 anos atrás. O que a gente está tentando fazer agora é pegar essa área, que ela já é uma área urbana, de acordo com a normativa nossa, a ZICS já é uma área urbana, claro. Só que é uma área urbana subutilizada. É uma área urbana que não conseguiu atingir aquilo que ela se propôs a fazer há 9 anos atrás. E muito se percebe que isso se dá por uma falta de uma regulamentação da própria ZICS, né? Porque ela não tem o mesmo comportamento dentro dela mesma. Né? Não é simplesmente eu trato todas as linhas ao longo de rodovias da mesma forma, a coisa não é assim. Então, o que se quer agora é justamente separar isso, separar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, tem áreas, ok, vamos favorecer a instalação de atividades, mas eu vou favorecer da mesma forma a indústria, o comércio, o serviço, dentro de um mesmo patamar. Quais situações são plenamente possíveis de se tratar junto com residência? Por que não? Qual o problema de se ter residência junto em algumas situações? Tem situações ali que é evidente que não tem problema algum. Já em outras, é claro que quando eu pego uma habitação, uma residência e coloco ela a 7 quilômetros de distância da região central, eu tenho que pensar que aquilo vai demandar uma série de necessidades de apoio institucional, de escola, posto de saúde, uma série de questões típicas de uma residência. Não aconteceu o que aconteceu, aí é só uma citação de tempo, no Minha Casa Minha Vida, que a gente atraiu 25 mil moradias, a maior em relação per capita desde o início das cidades médias do governo federal, desde que foi lançado, gerando uma série de demandas naturais, esperadas, mas não previstas ao longo do tempo, que agora geram deficiências a serem cobertas. Né? Esse impacto de um empreendimento habitacional, ele tem que ser calculado. Né? Nós temos essa questão de que nós precisamos regular, como você mesmo disse, a gente tem que regular o espaço territorial. Então, a partir do momento que a gente traz essas habitações de maior densidade, é necessário avaliar de que forma que você vai atendê-lo. Por isso que isso tem que ser bem planejado. Tá? Usando o raciocínio que a gente estava falando de regulamentação de legislações aqui, já citado os ambulantes, para a questão do comércio central como área específica de necessidade de revitalização, que é uma outra questão, o capítulo da questão da fiscalização. Se os instrumentos que estão disponíveis da área que ficou com a CEPLAN, com a modificação dessa legislação, cria um ambiente jurídico por profissional que vai atuar lá, o fiscal em si, tentando imaginar que no tempo a gente resolva alguns problemas desses que eu citei. Os permissionários que usam, não sabemos quais são, nem todos quantos são, e que usam de vender área sem padrão em cima de lugares que não estão permitidos, e isso gera uma desordem do ponto de vista urbano. A fiscalização, ela fica deficiente quando nós não temos uma boa legislação de amparo para isso. Então, é complicado como que você faz uma fiscalização ideal quando se tem uma legislação deficiente. Né? O trabalho que foi feito desde o início do ano em relação aos ambulantes, nós cadastramos os ambulantes, identificamos onde eles estão, independente daquele ter
ter uma licença ou não. Então, fizemos um levantamento de áreas possíveis, para que então, foi já feita uma audiência pública para debater o tema. Então, nós estamos tentando, primeiramente, entender quem são, quantos são, onde estão, em que situação estão, para que a gente possa criar uma regulação que respeite a cidade de forma geral, respeite aquele que está tentando trabalhar dentro do comércio ambulante, mas respeite também aquele que está no local onde está o ambulante. Eu entendo que há plenas condições de a gente ter uma situação de equilíbrio e sustentabilidade nisso, no sentido de que uma atividade pode ser complementar à outra, mas tem que se fazer com regulação. Eu preciso disso para poder fazer uma fiscalização baseada. A fiscalização, ela se baseia numa legislação, sim, certo? Eu fiscalizo uma coisa que tem previsão na lei. Então, eu preciso ter essa previsão. A partir do momento que eu não tenho isso, a minha fiscalização fica capenga. Por outro lado, você tem situações muito específicas, mas que acabam chamando a atenção ao olho nu. Eu sempre cito o exemplo aqui da praça em frente à hípica. A legislação já proíbe aquele tipo de ocupação, tem comércio, um apelo para o emprego, a questão da renda, mas descaracterizando completamente o uso do espaço público com os trailers. Eles ficaram fixos e não podem ser fixos, por exemplo, né? Na verdade, a gente tem uma situação de mais de uma década de uma cultura da atividade ambulante que se instituiu na cidade e ela se fixou e ela está aí, consolidada, né? E isso não é uma coisa que surgiu ontem, surgiu esse ano, surgiu ano passado, é uma coisa que está vindo lá de trás. Todo o processo de regularização, de regulamentação, a gente tem que levar em consideração todo esse aspecto, né? Senão a gente entra naquilo que a gente estava discutindo aqui do Código de Obras, de legislar para uma ilha. Nós temos que fazer uma legislação que tenha condições de abranger a cidade toda, senão ela perde o sentido. Então, o que se acontece hoje? Existiu uma legislação obsoleta de décadas, onde há uma década se consolidou uma forma de trabalho ambulante que não condiz com uma situação obsoleta, né? Não se buscou equacionar isso em termos legais para se criar algo que tivesse afinidade com o seu tempo, né? E a coisa foi ficando dessa forma. Então, a legislação, ela entendeu o que existe de fato. Criar uma legislação para regular efetivamente e não só no papel uma atividade, ela é fundamental. Senão a gente vai estar tapando uma coisa que pela metade, fazendo uma ação capenga. Letícia, das outras áreas que geram naturalmente, cada qual com o seu interesse natural, legítimo do mercado, do ponto de vista urbano, de novos empreendimentos, instalações, e aí envolve a questão de perímetro, questão de regulação ou não, o plano de manejo que está em andamento no caso do Batalha, da água parada que precisa revisar, enfim, o que dessas informações é fundamental para essas ações que vocês estão cuidando? Bom, na verdade, nós entendemos que precisamos fazer esse avanço de legislação, né? Nós estamos aí com uma série de necessidades para poder regulamentar. Então, hoje, por exemplo, quando eu autorizo algo, né, eu tenho que ter essa legislação capaz de me dar, até mesmo para o próprio técnico da prefeitura. Ele quer segurança jurídica para poder trabalhar. Quando ele está trabalhando com insegurança jurídica, com uma insegurança de uma legislação, mudar essa série de leis é a prioridade. É prioridade. A gente tem que, ao mesmo tempo, a gente tem que criar inclusão, né? Então, eu tenho que criar leis que eu consiga incluir, que foi a intenção do alvará provisório. Eu quero criar meios para essas pessoas se incluírem na legalidade e, ao mesmo tempo, a gente poder orientá-los para conseguirmos avançar com isso, avançar no sentido de trazê-los para uma situação ideal. Mas eu preciso atingir essas pessoas. Eu preciso criar formas de chegar em todos, porque senão a gente vai criar uma bolha, que é o que a gente não pode deixar acontecer. No meio de todos esses vetores, temos um indicador, uma reportagem que eu fiz há um tempo, eu fiz essa relação
de que temos um Pontal do Paranapanema no auge de ocupações de questões urbanas, por causa da queda da receita, por causa do movimento da questão da ocupação do solo, da pressão natural da cidade que está restrita à questão do movimento das APAs. Isso fez uma realidade nossa distinta de muitas cidades de porte médio, 2/3 não ocupados, preservados ou com restrições, e 1/3 dela mais ou menos adensado, de pelo menos 3.000 famílias entre urbanos e não, vindos a movimentos ou não. Isso criou um novo mapa muito recente na cidade da questão tanto da disputa pela terra quanto da tentativa de ocupação de moradia. Nós temos um problema de empobrecimento da população e que nós precisamos combater. Habitação, resolver o problema de habitação, nós nunca vamos conseguir resolvê-lo se a gente não resolver o problema de renda. Porque o que nós mais queremos é que as pessoas tenham condições de honrar uma moradia, de pagar com suas despesas. Até porque não é uma casa, não é ter a casa, é manter a casa. Então, essa ação, ela precisa ser articulada nesse sentido, né? Vários estudos demonstram isso. A gente precisa avançar em desenvolvimento, né? Então, a partir do momento que a gente consegue avançar com o desenvolvimento, a gente começa a criar uma engrenagem para conseguir aí atendendo também as demandas de habitação. A habitação é um problema a nível nacional que nós passamos. Tivemos aí um investimento alto em habitação no município de Bauru nos últimos anos, mas que aparentemente não resolveu o problema que nós temos. Nós temos pessoas que estão sem moradia, independente se está num movimento, se está morando, coabitando com a sogra, com a irmã, né? Pessoas que estão numa situação e que precisa... Então, assim, é necessário que se tenha uma política de habitação, no sentido de que a gente precisa pensar em trazer condições. A regulação, o poder público ele tem que regular no sentido de favorecer que saiam empreendimentos de habitação de interesse social, que saiam habitações para servir moradias para pessoas que têm uma condição de pagar pequena. Esse é o papel do poder público, trazer essas habitações, né? Fazer com que elas aconteçam e que esse mercado de habitação de interesse social ele gire para atender essas famílias, né? E ao mesmo tempo suprir essa questão do desenvolvimento. Agora, existe um problema instaurado na cidade, né, de mais de, você disse, 3.000 ocupações, e que a gente precisa entender o que está ocorrendo. Então, cabe um trabalho de identificar, cadastrar quem são. São famílias? São pessoas que moram sozinhos? São pessoas que são daqui? São pessoas que chegaram aqui? Há quanto tempo estão aqui? Quem são? Qual é a renda? Então, Sem querer fazer incursão social nisso, mas achei bastante razoável o raciocínio nessa história toda, porque é de competência dele, de atribuição também do promotor de urbanismo e arquitetura, falando, olha, o mapa social está aqui, nós precisamos cuidar, são seres humanos, obviamente, mas a nossa conta dessa história são dos radicados em Bauru, é um conceito. E esse conceito a gente começa quando o cobertor é curto, de todas as demandas sociais, pelo aquilo que é nossa obrigação. Cuidar, evidentemente, sem nenhum problema de bairrismo aqui, do bauruense dentro dessa lista. Claro, mas isso sim. E aí a gente só toma ciência dessa situação quando a gente cadastra. Então o cadastro é essencial. Qualquer coisa que se fale e que se caracterize sem fazer isso, é leviano. Nós temos 3.000, né? Mas o cadastro daquilo que foi prontamente, tecnicamente apontado, dá cerca de 800 famílias. A gente tem, hoje nós não fizemos o cadastro ainda de todas, nós estamos cadastrando, né, identificando todas essas questões, o perfil da família, renda, onde que mora, onde que morava antes, onde que está, né, justamente para que a gente possa entender essas questões. O fato é que a cidade está tendo que lidar com uma demanda nova, de forma particular, em relação a esse movimento de atração pela busca de moradia. E pelo problema de renda, por uma série de problemas, né? Isso é um fato, ele precisa primeiramente ser entendido, claro, para que a gente possa caminhar em soluções. Eu deixei um outro ponto aqui, porque você acabou de participar de uma reunião, para quem está nos assistindo e não sabe, no plenário, da discussão da planta do IPTU. Mas ao invés de discutir o caso em si, isso a gente já está cuidando, inclusive aqui pela rádio da TV Campo, fazer a nossa missão de explicar, eu ia pedir uma abordagem sua
como visão de planejamento urbano sobre a questão do conceito, Letícia. Nós temos um histórico no município, eu vou rapidamente tentar sintetizar ele aqui, dos anos 90, da não aplicação do conceito de planta genérica. Sequer tínhamos isso na legislação municipal, que é a ideia de identificar imóveis, construções de terrenos, quem são, como são, onde estamos morando e quanto custa cada um. Isso é dos anos 90. Do ponto de vista histórico de planejamento urbano, isso é muito pouco. Aí chega nos anos 2000, 2000 e pouco, o prefeito, à época, em 2005, resolve estabelecer a primeira legislação urbana mais recente, estabelecendo, olha, vamos tentar avançar para que o valor do imposto, para cobrir todas as nossas obrigações que nós estamos falando aqui e necessidades, tenha o critério do valor venal, ou algo próximo disso, que é você pagar por um imposto fixado a alíquota, aquilo que é real, aquilo que vale o seu imóvel. Isso não existia em Bauru. Agora, mais recentemente, em 2014, depois de uma série de razões do mercado imobiliário, o mercado desvalorizou, os imóveis aqui tiveram uma supervalorização específica, uma característica de Bauru, e estabelecemos faixas de valores. O atual governo vem para tentar fazer um conceito, que me parece, da planta que é apresentada, muito mais justo do ponto de vista tributário. Aqui é uma avaliação prévia disso. Só que mudar a regra do jogo em cima de um ambiente de crise me pareceu que gerou uma conturbação. É isso que você identificou neste momento dessa discussão? Olha, o que está se fazendo hoje é uma revisão do valor venal. Justamente existia uma cobrança nesse sentido, né, de falar, olha, o comportamento do valor dos imóveis ele se alterou nos últimos anos, é necessário se fazer isso. Então, houve um trabalho que foi feito pela Secretaria de Finanças, principalmente, de identificar esse valor venal, quanto que vale o metro quadrado dos imóveis, né? Então, esse cenário, ele foi refletido, imóvel por imóvel, até existe um mapa que demonstra isso, que demonstra a realidade da cidade de Bauru. É uma questão técnica. É uma questão técnica. Aí, em cima de um valor venal, você tem o que você faz com ele, né? Eu tenho o valor venal, o que eu vou fazer com ele? Então, aí eu começo a aplicar fatores de depreciação, obsolescência, outros critérios sociais e por aí vai. Sim. Que aí eu transformo o valor venal naquilo que eu vou fazer virar um IPTU. Né? Então, o que se fez hoje nós estamos revisando esse valor venal, né? E tem alguns critérios também para se fazer. Ocorre que a gente vinha de um período onde o processo era por faixas, era uma coisa muito mais, mais complexa e até difícil até de... A atual lei do IPTU, dividido por faixa de valores, que não considera valor por metro quadrado, ela gerou distorções. É a primeira conclusão, não técnica, mas como quem cobre o meio que eu identifiquei. Esse procedimento, que lá atrás, quando ele foi definido por uma legislação que previu essas faixas e foi feito dessa forma. Justamente o que se vê hoje é de que, ao longo do tempo, isso houve um acúmulo de distorções que se pretende corrigir nesse momento. Corrigir distorções é mais difícil, como todo processo. Exatamente. Mas, de qualquer forma, o que se faz existe uma planta genérica, uma planta de valor venal, e o que se tem é aplicar índices, aplicar parâmetros, critérios em cima dessa planta. Aí a dificuldade de lidar com isso no meio da crise, que eu vou tentar simplificar para você que está em casa do IPTU, a minha inflação é de 4%, o meu IPTU, no meu caso específico do bairro, e tem casos assim, vai aumentar 20% ou 25%. Existe essa situação, por situação particular, como existe também, no maior volume, aquele que sequer vai aumentar por uma questão de justiça. Exatamente. Isso até foi um ponto que nós vimos na reunião agora, né? Nós tivemos bairros inteiros que eles tiveram uma valorização, por exemplo, o setor 4, mas que isso não necessariamente reflete no IPTU, porque a partir do momento que há aplicação de critérios sociais, há aplicação de critérios de obsolescência, de tempo de construção... Aí é o chamado redutor. Os fatores redutores, isso não necessariamente reflete. Por isso que há uma série de imóveis que sofreu diminuição, inclusive. Não é apenas manter, teve aqueles que mantiveram o valor de IPTU, mas aqueles também que tiveram diminuição. Agora, um outro conceito. Se você pega na cidade um histórico recente, para a gente acrescentar nesse dado aqui, o munícipe, cada um pensar e refletir em cima disso. Se você morava na Rua de Terra, e Bauru teve mais de 1.400 quadras de asfalto nos últimos anos realizados, foi um grande programa de pavimentação, temos que pontuar isso. E você teve, como eu citei aqui, 25 mil moradias do Minha Casa Minha Vida, você teve adensamento e infraestrutura, guia, sarjeta, calçada e asfalto.
obviamente o valor do metro quadrado desse imóvel aumentou. Se fosse aplicar o critério objetivo de valor venal pela alíquota do IPTU, esse IPTU seria muito maior hoje. Isso está meio difícil de compreender, mas é um raciocínio bastante lógico. Sim, sim. Por outro lado, você tem Estoril 5, grandes construções da zona de maior luxo da cidade, pagando R$ 1.200 de IPTU. Isso está na planta de hoje. Você que é do Estoril 5 sabe disso. Isso é completamente irrazoável, né? Não sei se irrazoável é a expressão correta, mas completamente irracional, né? Não razoável para essa situação. E ajustar essa fórmula é que é talvez a maior dificuldade nesse momento. Ela é necessária. Quanto mais tempo se demora para fazer esse ajuste, maior é a distorção. E de que ele não ocorra, como dissemos no início, em intervalos muito longos, porque aí fica mais difícil. Exatamente. Agora, existe um compromisso de se fazer a cada 2 anos da revisão da planta. Então, isso evita que existam essas distorções. Ou corrige ela no intervalo de tempo muito mais rápido. Exatamente. É um intervalo pequeno, né? Legal. Agora, voltando só ao raciocínio para fechar o IPTU, não ficar em cima dele aqui. Como o Bauru teve pico de boom imobiliário, ajustar com uma criação de uma tabela que a gente já disse que criou distorções, isso gera maior dificuldade nesse momento, mas é necessário fazê-lo. É necessário fazê-lo. Eu acho que o ponto está em analisar os aspectos, os critérios de justiça tributária que você pode aplicar em cima de um valor venal. Você tem um valor venal. E de que forma a gente pode trabalhar os critérios em cima dele para trazer justiça. Né? Falando em justiça, desculpa, se a prefeitura tem outros mecanismos que já estão em andamento, com aperfeiçoamento ou não necessários, como o IPTU progressivo, para aquele que deixa o imóvel parado, Isso. a política de tombamento do imóvel para ele poder utilizar, os vazios urbanos e terrenos, que está refletido na... Por exemplo, nesse caso, foi incluído no projeto agora do IPTU a questão dos imóveis tombados, que são imóveis que sofrem com uma desvalorização no sentido de comercialização, são imóveis difíceis no mercado comercializar. Né? Claro. Tem uma série de condições ali que incidem nesses imóveis, então até para o estímulo, né, nesse sentido de compreender essa situação e ao mesmo tempo favorecer a conservação deles, que foi proposto que eles sejam isentos. Letícia, muito obrigado no meio de toda essa demanda aqui, ter conseguido atualizar pelo menos um pouco conosco, que vamos continuar com esse exercício de discutir uma série de frentes de questões da cidade que está em movimento, utilizando um jargão do governo. Agradeço pelo convite, estou à disposição. Muito obrigado. E para você que nos acompanha, tem uma comissão específica do assunto que a gente comentou do IPTU, você consegue na página da TV Câmara, em vídeos no YouTube, acompanhar na íntegra a primeira das reuniões que vão ocorrer toda quarta-feira no plenário da Casa, com comissão de vereadores e técnicos da Prefeitura e também do setor imobiliário da cidade, os sindicatos como o Sinduscom, a Senag, enfim, para compreender essas modificações do IPTU, que depois serão votadas em projeto de lei já protocolado pelo Poder Executivo. Até o nosso próximo encontro.